bem, estamos de volta aqui com o programa SOS Vida Conjugal. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que falava sobre um determinado parente que está passando por um processo de divórcio, por um processo de separação. E ele, conversando com essa pessoa, perguntou: olha, você quer uma ajuda? Quer fazer uma acariação? Vamos fazer o seguinte, vamos procurar um pastor, vamos procurar um conselheiro de casais, vamos procurar alguém para conciliar, né, para trazer aí para você e para o seu esposo uma palavra, para que vocês possam resolver as diferenças e prosseguir no casamento de vocês, vencer aí os problemas, talvez um erro de posicionamento seu que você não conseguiu corrigir, talvez um erro de posicionamento do seu esposo que ele também não conseguiu corrigir, e isso está causando desgaste, isso está causando um estresse na vida de vocês, e vocês estão aí, não é, agora à beira desse divórcio, estão aí à beira dessa separação, vocês estão tomando essa decisão, mas tem como reverter. Vamos procurar uma orientação de alguém que tenha sabedoria de Deus para poder dar uma palavra, para que vocês possam prosseguir juntos, para que vocês possam continuar aí esse processo da vida dois, esse processo da vida conjugal. A resposta da pessoa foi o seguinte: não, deixa, não, posso até conversar, mas não quero botar ninguém. Especificamente a pessoa falou até sobre pastor, né? Não quero a interferência de um pastor. Eu achei interessante aquilo, né? Por que a pessoa se negou a receber a ajuda de um pastor, né? Acreditamos que um pastor, né, principalmente, pode ser um padre, pode ali, ou um conselheiro de casais, independente da religião, uma pessoa que venha para dar uma orientação. Por que a pessoa se nega a querer ouvir, não é, alguém? Por que a pessoa se nega a receber uma orientação de alguém de fora, que sente ali junto com o marido, que sente ali junto com a esposa? Por que a pessoa se nega a isso? Eu me lembro de uma situação que eu vivi em Araruama, quando eu era pastor numa igreja lá em Araruama, na região dos Lagos, e tinha um rapaz ali, um senhor, que ele tinha um problema no casamento, ele estava num processo de divórcio. Quando eu cheguei naquela igreja, esse senhor estava num processo de divórcio, e eu perguntava pela esposa dele, e ele sempre dava a mesma resposta, sempre dizia mal da esposa, sempre criticava a esposa, e eu falava que eu precisava conversar com a esposa dele, que eu precisava orientar, e ele sempre empurrando com a barriga: não, minha esposa não tem jeito não, a gente não tem jeito não, eu já estou até conversando com outro pessoal aí de fora e tal, e ficava naquela situação. Mas toda vez que ele vinha falar comigo sobre a questão, eu falava a mesma coisa: eu preciso conversar com a sua esposa, mas ele sempre tentava fugir da situação. E eu me lembro que a gente fez um culto de casais naquela igreja. Pela misericórdia de Deus, quase todas as igrejas por onde passei, nós fizemos um trabalho com os casais, e fizemos um culto de casais, e eu falei: olha, falei para ele, eu quero a sua esposa aqui. Ele estava no processo de divórcio, né? E pelo que ele dizia, a esposa dele era um monstro, né? E que não havia jeito de reverter aquele divórcio, que já havia sido dada entrada no processo. E aí eu falei: não, quero ver a sua esposa aqui nesse evento, hein? Já que você não quer trazer ela para conversar comigo, traz pelo menos aí no encontro de casais. E ele falou para mim: pastor, é muito difícil ela querer vir, provavelmente ela não vai querer vir, porque ela não vai querer vir, e falando um monte de coisa. Mas, para surpresa nossa, quando chegou o dia do encontro de casais naquela igreja, ele chegou, né, mas na frente dele entrou uma senhora muito bem vestida, né, com pompons, aquela coisa toda, muito bem vestida aquela senhora estava naquele dia. E ele chegou atrás assim, meio todo desconcertado, meio sem graça, porque ele me obedeceu. Ele ele convidou a mulher dele para vir ao encontro de casais, só que ele talvez achou que ela não aceitava o convite, mas ela aceitou e veio junto com ele. E foi tremendo, porque ela participou do encontro de casais. E olha o que aconteceu: no final do encontro de casais, naquele dia, no sábado, ela me veio até a frente do altar, pediu oração
pediu para que nós orássemos pelas alianças deles. Olha só, ela pediu para que nós orássemos pela aliança. Falou para mim: pastor, nós não temos usado a nossa aliança, mas depois do que eu ouvi aqui hoje, eles estavam num processo de divórcio. Nós queremos que o senhor ore pela nossa aliança, porque creio que daqui para frente vai ser tudo melhor. E eu falei para eles, não vou orar pelas suas alianças hoje não. Eu quero que vocês venham amanhã para eu conversar com vocês. No domingo. Esse encontro de casais foi no sábado. Eu falei: quero que vocês venham amanhã para eu conversar com vocês. Domingo. E quando foi domingo de manhã, eles vieram, participaram do culto. Acabou o culto, peguei eles, levei para o gabinete e nós conversamos. Só que esse foi o gabinete mais longo que eu fiz. Por quê? Nós começamos a conversar 10h30 da manhã, de domingo. E eu fui sair do meu escritório com eles dois 2h30 da tarde, 14 horas e 30 minutos. Então faz as contas aí quantas horas de aconselhamento foi. De 10h30 da manhã às 14h30. Mas foi uma conversa longa. Ela chorou, ele chorou. O coração dela estava muito entristecido. Infelizmente ela teve uma decepção nessa área, porque ela foi pedir ajuda a um pastor e esse pastor a decepcionou, expôs o problema dela para toda a igreja. E ela ficou muito chateada. E ela falou que, ali na hora que a gente estava conversando, que ela não acreditava que pastor nenhum pudesse ajudá-la. Ela não acreditava que podia confiar em pastor. Ela, na verdade, ficou relutante também em querer a orientação do pastor. Mas a gente teve esse prazer, essa alegria. Posso dizer que foi muito foi maçante para mim. Foi realmente desgastante, né? Mas de 10h30 da manhã até as 14 horas e 30 minutos nós ficamos dentro do gabinete. Mas eu posso dizer para vocês que o resultado disso, pelo que eu fiquei sabendo, eu acompanho eles pelo Facebook de vez em quando, estão casados até hoje. Eles não se separaram. Aquele processo de divórcio foi encerrado, eles voltaram atrás, não se separaram. Ficaram membros lá, ela e ele. Ela era de uma outra denominação, ela também passou a frequentar a igreja conosco. E foi uma bênção de Deus. E o que eu quero dizer para você, talvez que esteja faltando para você, seja isso. Você abriu o teu coração para deixar que alguém fale alguma coisa. Tem pessoas que não querem ouvir verdades, porque, não quero sentar para conversar com o pastor, não, porque o pastor vai falar um monte de coisa, não quer ouvir verdades. E é por isso que muitos casamentos chegam ao fim. Você não quer ser confrontado naquilo que você está errando. Você está falhando, você está cometendo erros, você está né, indo por um caminho que você sabe que não é o caminho que Deus quer que você vá, só que você não quer ser repreendido, você não quer ser corrigido, você quer prosseguir desse jeito. Aí você tem medo de sentar na frente de um conselheiro de casais, você tem medo de sentar junto a um pastor, junto a um padre, ou seja lá quem for que você for procurar, um intermediador, porque você não quer ouvir verdades. Você não quer ser confrontado nos teus erros, mas o que eu digo, o que pode salvar teu casamento, mudar a direção para a qual teu casamento possa estar indo, é exatamente isso, o confronto. Você ouvir alguém falar alguma coisa que o teu marido não sabe falar, que a tua esposa não sabe falar, mas o conselheiro de casais que sentar com você, assim como eu sentei com aquele casal lá em Araruama, eu identifiquei, consegui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, identificar os pontos críticos e dar àquele casal uma orientação que fez com que eles continuassem casados e prosseguissem na sua vida conjugal. E eu acredito que o mesmo pode ser feito por você. O mesmo pode ser feito no seu casamento. Talvez você esteja aí pensando que não tem mais jeito, que é o fim, mas eu digo, aceite a orientação, deixe alguém te orientar, deixe alguém te dizer alguma coisa, e eu tenho certeza que vocês vão continuar casados, felizes e vivendo as promessas que Deus tem para o seu casamento. Abra o seu coração para isso. Receba essa instrução, que eu creio que é de Deus, para abençoar a tua vida. Talvez o que esteja faltando para você seja ouvir alguém de fora, dizendo para você as verdades que o teu marido não consegue te dizer, que a tua esposa não consegue te dizer, mas que alguém com sabedoria de Deus vai conseguir te dizer e te orientar, te confrontar, para que você possa ser feliz no seu casamento. Porque o seu casamento não precisa chegar ao fim, não precisa acabar. Tem solução, viu? Tem solução para a sua vida conjugal. Tem jeito de você e seu marido serem muito felizes ainda. Em nome de Jesus. Basta vocês procurarem orientação e ajuda. Eu sei que vocês vão prosseguir felizes para sempre. Em nome de Jesus. Por que não? Deus abençoe a sua vida.